Graça e paz. É uma alegria estar aqui ministrando a palavra de Deus. Quem me conhece sabe que tem duas coisas que eu amo fazer. Uma delas é dirigir, adoro dirigir. Meu pai falou assim que vai comprar uma Kombi para mim. Eu falei assim, pai, Kombi não, né? Direção muito dura. E pregar a palavra do Senhor. Eu amo fazer isso. Eu acho uma honra estar aqui à frente falando da palavra de Deus. É uma alegria. Eu fico parecendo criança quando ganha presente no Natal. Na minha época, a criança só ganhava presente no Natal. A gente ficava o ano inteiro esperando o presente do Natal. Então, quando a gente ganhava, era uma alegria muito grande, né? Hoje, a criança ganha presente toda hora, mas eu ganhava, né, no Natal, porque eu passei de ano, né? E até quando eu não passava, eu ganhava. E reprovei algumas vezes, para desespero do meu pai. Mas era uma alegria, é uma alegria estar aqui, é uma alegria ministrar a palavra de Deus, é uma alegria falar a palavra de Deus, e principalmente ser um instrumento do Senhor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, ou você acompanhasse aqui, Hebreus 11, 1. O pastor falou ontem, que ontem o pastor Messias pregando aqui, ele falou sobre, diga ao meu povo que marche. Mas não é marchar sozinho, é para marchar com Deus, né? O contexto dessa passagem do pastor Messias era Moisés falando para o povo, olha, está meio complicada a coisa aqui. Né? Eu concordo com vocês. Mas não é para confiar em nós. Não é para falar nada. É para ir na força do Senhor. E aí o Senhor vem confirmando a palavra de Moisés. Diga ao meu povo que marche. Apenas marche, apenas caminhe no poder e na força do Senhor. E eu fiquei maravilhada porque é exatamente o que o Senhor estava ministrando no meu coração desde o momento que eu fui convidado. Eu falei assim, nossa, o pastor Messias prega no sábado à noite, e aí o que eu tenho é a continuação do que ele pregou no sábado. Então, a gente vê que esse lugar não é comandado por homens, porque eu nem sabia que o pastor Messias ia pregar e nem tenho intimidade para fazer, né? Ó, pastor, o senhor prega aqui que eu vou pregar ali. Eu não posso, não tenho, não cheguei a esse nível ainda. Eu acho que, não sei se eu chego. Mas eu não posso, mas o Espírito Santo que comanda este lugar é o mesmo que fala com ele, é o mesmo que fala comigo, é o mesmo que fala com nós. Então, eu quero que você entenda que hoje não vai sair nada de mim, vai sair do Espírito Santo de Deus. Eu sou uma pregadora pentecostal, bem pentecostal, já perceberam, né? E não tem esboço. Eu tento, eu aprendi, eu fiz seminário presbiteriano, então tem um negócio de 3 pontos. Eu vou tentar. Mas, às vezes, o Espírito Santo muda. Teve uma vez que eu peguei e fiz um sermão, porque era aniversário de igreja, eu falei assim, nossa, tem que fazer um sermão bonitinho. Fiz o papelzinho, cheguei na frente, preguei tudo diferente. Nem li o papel. E aí a mulher chegou, Cris, que sermão lindo. Cadê o esboço? Eu falei assim, não tenho. Eu nunca vi esse sermão. Eu falei assim, eu também não, primeira vez. É Deus. A palavra do Senhor em Hebreus 11 diz assim, 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos, que não se vê. E aí no 5, ele diz assim, no 6, desculpa, é 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o que o escritor de Hebreus está dizendo? Que sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor está falando assim, para a gente marchar. Só que para a gente marchar com Deus é preciso ter o quê? Fé. Não dá para marchar com Deus, não dá para andar com Deus, não dá para caminhar com Deus, não dá para fazer nada com Deus sem
fé. Essa é a base do sermão de hoje. As pessoas não sabem quem escreveu Hebreus. Alguns falam que é uma carta de Paulo, que foi Paulo que escreveu. Mas quando eu li as cartas paulinas, e eu peguei para ler de Romanos em diante, e aí quando eu chego em Hebreus, parece que o escritor é diferente. Né? Quando você lê muito o escritor, você já conhece a característica dele, né? Você sabe do jeito que ele escreve, né? Mas aí, quando chegou em Hebreus, mudou a característica. Eu falei assim, não foi Paulo. Mas pensando bem, até pode ser Paulo, porque ele mudou também a direção da carta. As cartas eram para as igrejas que estavam nascendo. As outras cartas eram para igrejas que precisavam aprender de tudo, precisavam de um alimento menos sólido, né? Mais fácil de ser digerido, de correção, de comportamento, e é aqui, ele estava falando com um povo que já conhecia Deus, mas precisava entender quem era Jesus. Um povo que conhecia muito da história que Deus fez na vida deles, mas aquele povo agora precisava conhecer Jesus. Então, os versículos de capítulo de 1 até a 10, ele está apresentando Jesus como sumo sacerdote, como o Jesus, né, que veio para cumprir a lei, e vai provando, né, usando os textos, de que Jesus é esse sumo sacerdote. Esse povo, o povo hebreu, ele foi um povo escolhido. Ele foi escolhido por Deus para a manifestação da glória deles. E esse é um povo que, queremos a gente achar justo ou não, eles vão continuar sendo o povo que Deus escolheu para a manifestação da glória dele. Eu estava uma vez voltando dos Estados Unidos, e o nosso voo era do Rio de Janeiro, e aí eu chegava no Rio, pegava um voo para São Paulo, que era a cidade que eu trabalhava. E atrasou o voo, e quem tinha conexão perdeu a conexão. E eu atrasei um pouco, que eu parei na alfândega, tinha trazido microfone para a igreja, eu tinha 12 microfones Shure, que eu trouxe para a igreja, parei, tive que passar pela alfândega, e eu me atrasei. E quando eu saio, tem um judeu, um menino de 19 anos, mais ou menos, judeu ali no telefone, eu olhava para o telefone fixamente, sem saber o que fazer. E eu sabia que ele era americano, então eu cheguei, virei para ele e falei assim, may I help you? Posso te ajudar? E ele falou assim, eu preciso avisar em São Paulo, acho que eles têm a faculdade teológica judaica em São Paulo, que eu não vou chegar no horário, e eu não sei falar português, e eu não sei ligar. Aí eu peguei e falei assim, eu posso fazer isso para você. Eu liguei, avisei, o nosso voo vai chegar 1 hora, nós vamos ficar aqui no Rio, aí vocês vão ter que buscar, expliquei tudinho. Fui pegar e ele foi comigo, nós pegamos a passagem, entramos, e ele parou e ficou junto comigo. Aí aquele menino deixou todas as coisas deles e foi para o banheiro. E eu cuidando das coisas dele. Aí quando eu voltei, falei assim, você está no Brasil. Não pode deixar as coisas assim, não, você tem que levar com você. As pessoas pegam. E ele pegou e falou, então tá bom. E aí deu 8 horas, aquele menino começou a desfazer as coisas e começou a orar. E fazer toda aquela coisa assim. Eu achei muito interessante, saquei meu celular e ia gravar, né? Porque o menino em pleno aeroporto do Rio de Janeiro fazendo aquilo. E Deus falou, respeita aquele que me serve. Nem queria gravar mesmo, Deus, para quê? E aquele menino honrou ao Senhor do jeito que ele, no meio que ele aprendeu que deve ser, no meio do aeroporto, no Rio de Janeiro, às 8 horas da manhã, com todo mundo olhando, achando o maior engraçado. Ele fez toda a reza dele. Toda a reza dele. E nós ficamos ali a manhã toda. Quando eu entro dentro do avião, adivinha quem está sentado do meu lado, pastor? Ele. E eu levei ele até o pessoal que veio buscar. E eu pensei assim, meu Deus, o Senhor me escolheu para cuidar desse menino que veio para o Brasil para aprender dele e servir a ele do jeito que ele acredita, e o Senhor me escolheu.
Sabe por quê? Porque o povo judeu é escolhido por Deus. Eu não tenho que questionar como o povo judeu adora Deus ou busca Deus, porque eles são escolhidos por Deus. Mas o que eu quero falar para você é que quando nós nos propomos a viver o nosso Deus da maneira que nós acreditamos, o Senhor é fiel e justo para nos guardar em todos os nossos caminhos. O Senhor vai cuidar de nós. E isso é uma ação de fé. Eu trabalhava aqui em Londrina na universidade, eu trabalhava no HU, eu era funcionária pública. Eu aceitei Jesus. E com 3 anos, Deus falou para mim, deixa tudo e vai para o seminário. E eu falei para Deus assim, Deus, eu queria casar, arranjar uns pretinhos. Tem uns pretinhos assim, peladinho na rua, tudo catarrento, eu queria ter filho assim. Eu queria casar, só isso. E Deus só falava em ministério, que ia me levar para as nações. E um dia eu falei, amém. Eu pedi a conta na UEL, eu fui exonerada, pedi a exoneração, fui para o seminário, fiz faculdade teológica por 3, 4 anos, me formei e fui trabalhar com uma pessoa meio maluquinha, o pastor Jonathan Ferreira dos Santos. Doido. Porque Deus gosta de gente doida, sabe? Para você fé, para você acreditar no que você não está vendo, não pode ser normal. Por isso que Deus está te convocando essa manhã, para sair da normalidade. E eu fui trabalhar com esse homem, que ele falava assim, sabe, Cristiane, eu estava pensando que a gente precisava orar às 3 horas da manhã para a gente conseguir alguma coisa. Eu falei assim, 3 horas da manhã, pastor? 3 horas da manhã lá no centro de oração, o que você acha? Assim, acho bom, 3 horas da manhã orar. Bom, então, você convoca as pessoas. Eu, pastor, convoca todo mundo e nós vamos orar 3 horas da manhã. E nós vamos orar 3 horas da manhã por um milagre, nós vamos orar 3 horas da manhã para Jesus fechar centro de macumba, que ele fazia isso. Nós vamos orar 3 horas da manhã para as portas se abrirem, para nós conseguir o dinheiro da construção. E era tudo coisa muito difícil. E Deus fazia tudo acontecer. Era num nível, o Senhor me levou a viver num nível que esse homem, que era uma coisa meio louca. Ele tinha um hábito de ir nos lugares onde que o pessoal fazia macumba, e mandar nós irmos lá, limpar o lugar, tirar toda aquela sujeira que o pessoal leva, faz aquelas oferendas, e dizer assim, ó, aqui os demônios não podem se manifestar mais. Aqui não, esse lugar é do Senhor. E a primeira vez que eu fui, eu limpando, porque eles fazem as oferendas, fica tudo sujo, eu pensei assim, gente, isso aqui não, será que é só eu falando assim, ó, não manifesta mais, não vai manifestar? Eu pensei assim, eu fiquei assim. Sorte que a minha fé não era só eu, tinha gente com mais fé do meu lado, né? E ali a gente fez, naquela semana, veio o diácono da igreja e falou assim, missionária, eu preciso que vocês vão lá orar na minha casa. Na frente da minha casa tem uma encruzilhada. E agora, como eles não podem mais fazer lá, porque diz que os crentes foi lá e proibiu da manifestação dos santos, eles não podem mais ir lá na cachoeira, eles estão vindo na minha encruzilhada. Agora eu quero que vocês proíbem lá também. Eu falei assim, mas vamos lá agora, porque agora eu proíbo mesmo. Agora é comigo. Eu vou lá proibir. E a gente viu, o pastor Jonathan fechou todos os terreiros de macumba da cidade de Araçariguama. A Araçariguama não tinha terreiro de macumbas, porque ele falou assim, na minha cidade não vai ter. Então eu trabalhei com esse homem meio maluco, você entendeu? Que trouxe essa ideia de que o meu Jesus, aquele que morreu na cruz, se manifestando na minha vida, faz eu viver o sobrenatural. Faz eu parar de andar e confiar na minha força, naquilo que eu consigo na minha faculdade, naquilo que eu consigo no meu trabalho, naquilo que eu consigo na minha empresa, e passo a confiar naquilo que eu consigo através do poder dele que se aperfeiçoa em mim. É isso que Paulo está falando, olha aqui, ó, Jesus, ele é o sumo sacerdote, mas ele não vai deixar de andar no sobrenatural.
Jesus, ele vai caminhar no sobrenatural. Ele vai continuar agindo de maneira sobrenatural no meio do seu povo. Porque Deus escolheu o povo hebreu para agir de maneira sobrenatural, de uma forma que o povo hebreu chegava onde ninguém chegava, fazia o que ninguém fazia, tinha livramentos que ninguém tinha, vencia guerras que não tinha jeito de vencer. E aí o escritor de Hebreus está dizendo, vai continuar sendo assim, não vai mudar. Porque esse que é filho de Deus, ele é poderoso para fazer na tua vida infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, do que você imagina. Porque olhando de volta para a vida de Jesus, foi isso que ele fez, foi a mensagem que ele deixou. Só que depende muito de como você vai se aproximar dele, de que jeito você vai se aproximar dele. Tem uma passagem da Bíblia, que lá no seminário a gente usava bastante essa passagem para falar de milagres. Era o mais fácil que tinha, era o ceguinho de Jericó. A gente falava assim, que o ceguinho já tinha enxergado, desenxergado, porque era o sermão de milagres, era o sermão mais fácil de fazer, era o sermão que a gente mais pregava. E esse sermão conta, e essa passagem da Bíblia conta, que ele ouviu falar que Jesus estava passando. Provavelmente ele já tinha ouvido falar que Jesus fazia milagre, provavelmente ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, e ele devia estar pensando assim, quando ele passar, eu vou ser curado. Talvez você esteja pensando, quando ele passar, vai acontecer isso na minha casa. Quando ele passar, vai agir assim. Quando ele passar, eu vou conseguir um emprego. Quando ele passar, meu casamento vai consertar. Quando ele passar, eu vou ser curada. Quando ele passar, eu vou ter paz. Quando ele passar, a depressão vai embora. E aí, de repente, ele estava passando, a multidão estava atrás de Jesus, e ele estava passando, e ele viu que ele estava passando, e aí ele ainda estava cego. Ele ouviu o barulho, ele viu a manifestação do povo, e ele ainda estava cego. Jesus estava passando, e ele ainda estava cego. E ele falou assim, eu não vou me conformar com a minha cegueira. Eu não vou me conformar porque eu nasci cego de nascença. Eu não vou me conformar com a situação que está vivendo na minha casa. Eu não vou me conformar com a minha situação financeira. Eu não vou me conformar com o diagnóstico do médico. Eu vou me levantar e vou gritar. Eu vou buscar. Eu vou clamar. E ele, pensa, uma multidão, né? Judeu fala bastante, gente. Estava todo mundo falando. E estava todo mundo indo atrás. E ele começou a berrar. Berrar ao ponto de importunar a multidão. Você imagina o quanto você berra a ponto de atrapalhar uma multidão falando? Não era assim, Senhor. Era pulmão para fora. Era coragem. Era pegar o boi com a unha e falar assim, eu quero isso. E ele pegou e saiu, né, clamando, e aí o povo começou a falar, fica aí parado, não vai, você está atrapalhando, você está importunando, você está, né, as pessoas que deveriam abrir o caminho, as pessoas que deveriam falar, vai lá até Jesus, cego, as pessoas que deveriam ser os agentes deste milagre, eram as pessoas que estavam jogando ele para trás. Quantas vezes nós temos pessoas que nos jogam para trás? Quantas vezes nós temos pessoas que nos empurram e falam assim, fica aí, ó, não adianta, é assim mesmo, se conforme com a tua situação. Acontece com todo mundo, não vai dar jeito não tem solução não. Mas ele não deixou a multidão parar ele. Fala para o teu irmão, não deixe a multidão te parar, porque Jesus está aqui. E aí Jesus faz o quê? Ele para. E pergunta para ele. Eu acho assim, muito engraçada essa parte. Porque o cara está cego. E Jesus para todo mundo, ele está gritando. Tenha misericórdia de mim, filho de Davi. E Jesus fala assim, o que você quer? É engraçado isso, né? É óbvio, Jesus, para mim, já devia virar assim, vê. Ele virou, o que você quer? Você não acha engraçado que Jesus está te perguntando o que você quer?
Porque naquele momento ele podia falar assim, Senhor, eu quero uma cesta básica. Naquele momento ele falou assim, Senhor, eu preciso de uma casa, eu não tenho onde morar. Às vezes, a gente tem um problema muito sério, mas a gente acha assim, esse aí, eu não vou pedir para Deus, não. Esse negócio é muito grande para pedir para Deus. Eu vou pedir assim uma coisa que é mais fácil de eu conseguir, porque eu acho que Deus nem vai resolver esse problema. Esse problema eu vou deixar de lado e, deixa de lado. Eu não vou pedir para Deus, não. Mas aquele cego ousou pedir para Deus o que o homem não podia fazer por ele. Aquele cego ousou pedir para Deus o que os médicos não podiam fazer por ele. Aquele cego ousou pedir para Deus o sobrenatural, o impossível, aquilo que ninguém tinha condições de fazer. E imagine o que aconteceu. Deus, Jesus, curou o cego. Sabe por quê? Porque Jesus pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui fazer um curso de inglês na Jocum. E o meu curso de inglês era $1.700. Eu tinha $300, eu tinha a minha passagem, eu consegui o visto, que eu não sei nem como, porque eu não tinha salário, eu trabalhava no Vale da Bênção, não era registrada, cheguei lá, pedi o visto e peguei o visto para os Estados Unidos, sem mentir, porque eu falei assim, eu não vou mentir uma vírgula. E peguei o visto. Eu tinha o visto, tinha a passagem, mas eu não tinha o dinheiro da escola, $1.700. E aí eu fui orar. Deus, está chegando o dia da viagem, eu não tenho dinheiro. A Maria, que está aqui, lembrou que a igreja, que era a minha igreja Prisioneiro Renovado, não fez uma oferta para mim, nenhuma. E ela falou assim que ela ficou mal, e Deus falou assim, eu vou mostrar para ela. E eu orei, e Deus falou assim para mim, quer ver o mar se abrir? Põe o pé na água. Aí eu peguei e falei assim, Deus, pôr o pé na água no Brasil é fácil. Eu ligo para o meu pai e falo, pai, meu pai está aqui. Pai, eu preciso de dinheiro. Uma vez eu estava em África, eu não tinha um tostão. Porque meu pai era assim, a gente pedia dinheiro para ele, ele pegava todas as moedas e falava para mim, Tó. Eu falei assim, pai, eu já cresci, essas moedas não dão nem R$3. Aí eu liguei para ele, eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso de dinheiro aqui em África, eu preciso de dinheiro hoje, meu dinheiro só vai chegar amanhã. E eu precisava de uns $100. E eu peguei e falei assim, vou ligar para o meu pai. Falei assim, pai, eu preciso de dinheiro, mas não é moeda, é $100. O senhor pode mandar? E ele pegou e me mandou e me salvou lá na África. Mas assim, quando eu fui para Angola, nem sabia que podia ligar do Brasil, dos Estados Unidos para... Quando eu fui para os Estados Unidos, não sabia que podia. Eu falei assim, meu pai não vai saber mandar dinheiro. Como que eu vou embora? Como que eu vou viver nos Estados Unidos sem o dinheiro que eu preciso para a escola? E Deus ficou quieto. E eu entendi que eu tinha que viajar pela fé. Viajei. Eu estava com tanta fé que eu achava que eu ia tropeçar numa mala de dinheiro. Eu achava que ia surgir um dinheiro na minha conta. Eu não sei, eu achava que eu ia arrebentar, ia aparecer dólar. Não sei. Viajei, cheguei naqueles Estados Unidos, nem sei que língua que eu falei para chegar lá, porque eu não falava inglês, e eles deixaram eu entrar. Entrei, aí eu tinha $300, e não veio nem a mala, nem o depósito na conta. Aí eu cheguei para a líder da escola e falei assim, olha, Lícia, eu falei em português e ela ficava falando, ela era brasileira, mas ela só falava inglês comigo. Lícia, eu tenho $300 e aí eu vou dando os outros dinheiro para você, tá? Ela falou assim, não, Cristiane, pode ficar com os teus $300, isso em inglês que ela falou comigo, porque você ganhou scholarship, que é bolsa de estudo. E a gente ia dar para uma brasileira, ela não pegou o visto, você pegou o visto, a bolsa foi para você. Ela falou tudo em inglês. Eu falei assim, fala em português, que eu não sei se eu entendi direito. Você está dizendo que eu ganhei a bolsa? Ela mas não fala para ninguém. Eu não posso nem gritar aleluia. Eu não posso nem sapatear aqui. Aí eu fui no banheiro e fiquei assim, glória a Deus, Senhor. E ainda fiquei com os $300 na mão, fiquei rica. Gente, foi assim. Eu vivi 7 anos nos Estados Unidos. Eu vivi 7 anos debaixo da fidelidade de Deus. Não tinha dinheiro para nada. Eu viajei para a Europa, eu viajei para Angola. E era tudo assim, tudo
quantias grandes e tudo milagre do Senhor, todo milagre do Senhor, todo agir do Senhor. Há uma passagem da Bíblia que fala sobre a multiplicação dos pães. Todo mundo conhece. Mas o que me chama mais a atenção é um pouco antes, uns versículos antes, ele está dizendo assim, que Jesus estava na montanha com aquele povo, e os coxos, né? Os coxos andaram, os surdos ouviram, né? Os cegos enxergaram. Então, pensa numa reunião pentecostal que estava todo mundo sendo curado. Aquele poder de Jesus agindo ali. Você ia sentir fome? Você ia falar assim, eu preciso ir embora para comer. Quem que ia sentir fome e querer ir embora? Estava todo mundo lá sendo curado. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, não quero despedir eles com fome. Não era o povo que estava falando, eu estou com fome. Era Jesus pensando na fome do povo. Era Jesus pensando no melhor, no menor das necessidades daquele povo. Era Jesus fazendo o sobrenatural. E aí que Jesus fala, me dá aí o que vocês têm que eu vou resolver o problema do povo. Um dia eu estava numa reunião pentecostal lá nos Estados Unidos, que os americanos é pentecostal, gente. Era um fogo puro. O pessoal sapateando, rodando. E eu estava perturbada. Muito triste, preocupada, porque eu estava fazendo a escola de missões. A escola de missões era $5.000. E ali, naquele momento, eu estava pensando que eu não tinha dinheiro, eu só tinha uma entrada de $100 por mês, e eu tinha que conseguir $5.000 em 3 meses. E eu pensando, e aí eu confesso que no meio daquele povo lá, eu estava assim, Senhor, eu não preciso só dos $5.000. Senhor, eu preciso também do chocolate, que eu gosto muito. Eu preciso da Coca-Cola. Esse cabelo aqui, Senhor, só o sangue do Cordeiro, eu preciso de dinheiro para esse cabelo. Eu comecei a falar, sério, eu não estou brincando, não é mentira. Eu estava orando assim, porque tem outras necessidades. A gente não vive só, sabe? A mulher precisa de mais do que dos homens. E eu estava orando as minhas necessidades para Deus. E aí veio uma mulher pentecostal, saiu rodando, bateu em mim e falou em inglês. Tudo que você está pedindo, Deus vai te dar. A lágrima desceu e eu falei, thank you. Ela falou assim, você não é americana? Que preto gordo eles acham que é americano. Eu falei assim, não, sou brasileira, I'm from Brazil. Aí ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, I'm a missionária. Eu sou missionária. Aí ela falou assim, é tudo que você precisa, tudo, do menor a maior da tua necessidade. E começou a falar das coisinhas que eu tinha pedido para Deus, ela foi falando em inglês. Eu falei assim, quem que falou para ela traduzir a minha oração? Né? Porque você está numa pentecostal, no inglês, está todo mundo falando inglês, você fala em português, e ela acha que estou falando língua estranha, eu estava orando em português. E aí ela pegou e falou tudo. Irmãos, essa escola, eu paguei tudo com o milagre de Deus. Os americanos falaram para mim, faz uma carta de pedido, né, pastor? O americano gosta, né, de mandar carta. E eu fiz uma carta bem bonita em inglês, e Deus falou, você não vai mandar para ninguém. Você não vai mandar para ninguém. E eu falava, a minha líder falava, você está mandando? Eu falei, sim. Deus mandou não mandar. Ela falou assim, mas tem que mandar, Cristiane. E não sei o quê, você tem que pagar a escola. E Deus foi mandando. Toda semana eu recebia da tesouraria. Alguém te deu uma oferta de $100, anônimos. Alguém te deu uma oferta de $200, anônimos. Alguém te deu uma oferta de $50, anônimo. No meu aniversário, Deus deu uma empolgada bem boa, que Ele sabe que eu gosto de aniversário. E aí Ele me deu $1.000 no meu aniversário. Aí quem que deu? Anônimos. Eu não sei quem foi, mas Deus me deu. Eu terminei a escola com todo o meu dinheiro pago. E ainda com 100 euros para poder ir para a Europa, para vir em Amsterdã. Eu tinha tudo as minhas despesas em Amsterdã paga, mas 100 euros no bolso. Fiquei rica novamente. Comprei presente para todo mundo da minha família. Que é assim que eu fazia. E eu gostava de trazer e dizer assim, não sou eu que estou dando porque eu não tenho salário, mas é Deus que está te dando através de mim. Deus cuida.
Deus cuida de você, no menor e da maior da tua necessidade. Às vezes a gente pensa assim, será que Deus está vendo que eu estou precisando disso? Ele está vendo, porque Ele olha com um olhar de pai para você. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe do que você necessita. Por isso que o salmista falou, eu fui jovem, sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão e nem sua descendência. Quando Deus está na tua caminhada, quando você está andando para a fé, o Senhor é Deus para abrir porta onde não tem porta. Voltando da África para os Estados Unidos, eu fui parada na alfândega. Eu estava cansada, uma viagem cansada. E ali nós paramos, e eles pararam todos os estrangeiros da minha equipe, e fomos todos lá para a imigração. E aí, na que chegou a minha vez, o cara virou para mim e falou assim, de onde vem seu dinheiro? Eu falei, meu dinheiro vem do Brasil. Quanto que vem do Brasil? Eu falei assim, $150 por mês. Ele olhou para a minha cara e falou assim, como você vive aqui nos Estados Unidos com $150? Eu olhei para ele e falei, do you know Jesus? Ele carimbou meu passaporte e mandou eu entrar. Você conhece Jesus? Como que você explica para um americano que você vive no país dele com $150? Não tem explicação, mas eu vivi durante anos nos Estados Unidos com $150. Tem gente que gosta de missionário que vai falar que passou fome, que gosta de missionário que falou que quase morreu. Eu não consigo falar porque eu nunca passei fome e nunca quase morri, porque o meu Deus é um Deus que supriu todas as minhas necessidades. Todas! Eu vivi lá com Deus suprindo todas as minhas necessidades. Passagem, viagem, roupa, dinheiro, comida. Não me faltou nada. Eu estava fazendo a obra dele e ele me abençoando. Eu fazendo a obra dele e ele me abençoando. Eu fazendo a obra dele e ele me abençoando. Algumas pessoas falavam para mim assim, por que você não limpa uma casa? Para limpar uma casa lá, você ganha $200 por uma casa. Num dia, você limpa até quantas casas, pastor? 3, 4, 5 casas. Então, faz a conta, multiplica 200 por 3, 4, 5 casas. Mas eu sabia que o dia que eu trabalhasse por uma casa, eu ia trabalhar por 2, eu ia trabalhar por 3, eu ia trabalhar por 4, e que hora que eu ia fazer a obra de Deus? Então, eu decidi não olhar para o dinheiro que o povo ganha, e olhar para o Deus que tinha me posto naquela terra. Nunca trabalhei por dinheiro. Sempre fiz a obra do Senhor. E o Senhor sempre foi fiel comigo. Eu sempre arranjei cabeleireiras para cuidar do meu cabelo. E lá nos Estados Unidos, uma cabeleireira falou para mim, eu faço o seu cabelo. E ela fez e eu não gostei. Não ficou bom. E eu falei assim, eu estou indo para a África, meu cabelo não gosta de Angola. Ele fica feio em Angola. Preciso fazer um negócio. E se eu fizer lá, já não ficou bom, então eu vou pagar. Senhor, eu quero pagar. A outra cabeleireira que cobra. E chegou $100 no meu correio. Eu falei assim, Deus já me deu, né? Eu marquei com a menina. No dia que era para fazer, ela falou para mim, Cris, minha mãe veio do Brasil, nós vamos para Washington, minha vizinha vai fazer. Minha vizinha faz bem. Cheguei lá na vizinha e falei, tá bom. Cheguei na vizinha, a vizinha cantando Cassiane. Deus vai à frente, abrindo caminho. Eu falei assim, eita, que é pentecostal, é crente. E ela pegou e foi fazendo meu cabelo e falando. Eu falei, eu estou indo para Angola amanhã. E ela falando de Jesus, e eu falando de Jesus. Ela fez o meu cabelo, eu olhei para ela e falei assim, quanto é? Ela falou assim, nada, Deus mandou eu te dar. Deus cuida do cabelo da gente, Deus cuida dos sonhos da gente, Deus cuida da vida da gente, Deus cuida da família da gente. Deus é um Deus que cuida da menor e da maior necessidade que você tem. A Bíblia fala de uma mulher que ela entrou no meio da multidão. No meio da multidão. Ela não podia entrar, era proibido entrar. Quem estava em sangramento não podia tocar no outro. Ela poderia ser apedrejada, poderia ser tirada dali. E ela resolveu passar o risco para chegar até Jesus. Caminhar, enfrentar. Mas eu quero chegar até Ele porque eu sei
que Ele pode fazer por mim o que os 12 anos de busca não conseguiu. O que os médicos que eu busquei não conseguiram. Que o dinheiro que eu gastei não conseguiram. O poder aquisitivo que eu tenho não pode comprar o que eu preciso. Quantas vezes nós temos condição, mas nós não podemos fazer nada, né? Uma vez minha avó estava na UTI, e aí não estava na UTI, ela precisava de uma UTI, e aí meu pai falou para mim, fala para a médica que eu vou pagar a UTI para eu tirar minha mãe daqui. Aí a médica olhou assim e falou, eu falei para a médica, meu pai vai pagar uma UTI. Ela falou assim, teu pai não tem dinheiro e a sua avó morre antes de chegar lá. Ela falou, desse jeito. Não adianta. Mesmo que a gente tem coisas que nós dependemos do sobrenatural de Deus. Essa mulher passou, procurou toda ajuda e não conseguiu. E ela ouve e sabe que Jesus está passando e ela fala, se tão somente eu tocar na veste dele. Se tão somente eu chegar ao ponto de me arrastar até ele, eu vou ser curada. Eu estou falando do impossível. Comprar comida? Todo mundo pode comprar. Cabeleireiro? Você pode trabalhar e ter. Mas eu estou falando daquilo que o Senhor, que o teu dinheiro não compra. Que o teu amigo mais rico não pode te dar. Daquilo que você sabe que ninguém pode produzir na sua vida, mas que o Senhor pode produzir. O nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Uma vez eu estava no culto, acabou o culto, lá no Vale da Bênção, me chamaram, missionária, quero que você ore aqui pelo meu neto. Menininho bem bonitinho, banguelinha, sabe quando a criança é banguelinha? Ela falou assim, tá vendo essa banguelinha? Eu falei assim, que bonitinho. O dentista disse que não vai nascer dente, ele não tem dente para nascer. Porque os nossos dentes estão tudo ali, né? Ele tem que descer. O dele ele não tinha para descer, o dente. E eu quero que você ore para o dente dele nascer. Aí eu olhei assim, a senhora quer que eu ore para o dente dessa criança nascer e não tem dente para nascer? Ela falou assim, você ora? Você está falando, eu vou orar. Né? Eu falei assim. E o pastor Jonathan me ensinou a orar assim. Ele fala assim, Jesus mandou orar em nome dele e declarando. Não é para você ficar pedindo assim, Senhor, pelo amor de Deus, põe um dente na boca dessa criança. Senhor, olha aqui, essa mulher está querendo um dente. Não, é para você orar e pôr a mão e falar, em nome do Senhor Jesus, dente nasça. Como a coisa pegou, eu falei assim, eu vou orar que nem o pastor Jonathan, né, que ele tem mais amizade com Deus, eu vou orar que nem o pastor Jonathan falou para me orar. E eu orei, e eu declarei que aquela criança, ela estava curada, em nome do Senhor Jesus, que o dente dela ia nascer. Eu orei, um mês depois a avó veio me procurar e dizer assim, Cristiane, sabe aquele meu netinho? Eu peguei e falei assim, sei, e daí, o que aconteceu? Ela falou assim, então, naquela semana ele foi no dentista e a dentista disse que viu pelo raio-x um dentinho bem fraquinho, mas que ia precisar rasgar para o dente nascer. Aí ela marcou uma cirurgia, antes da cirurgia os 2 dentes nasceram. Eu não sou dentista, não crio dente na boca de ninguém. Mas o Senhor Jesus é o Deus que faz o sobrenatural acontecer. Eu não estou falando que há poder em mim, há poder no Senhor Jesus. Quero deixar bem claro, não adianta vir pedir dente para mim, porque eu não dou. Eu não tenho essa capacidade, eu estou usando aparelho porque nem meu dente eu arrumo. Mas o nosso Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso para fazer milagres como esse acontecer. Um dia eu estava em Angola, uma criança morreu de malária, e eu estava assim, aí fui chamada para ir no velório, eu odeio velório, em África eu odeio mais velório, uma criança, e aquele povo acha que porque eu era missionária eu tinha que ficar no lugar de honra, perto da criança morta, e eu fico assim, triste de saber que eles morreram por pobreza, por não ter dinheiro, e aquilo foi me angustiando, só que eu estava com meus alunos americanos, eu botei eles tudo para pregar, falei assim, vocês vão pregar aí no velório, e eu vou ficar bem distante. A gente fez o enterro, meus alunos fizeram todo o cerimonial. Eu nem traduzi, que eu pedi para o outro menino traduzir, porque eu não queria participar daquilo. E aí,
vieram assim por mim e falaram assim, missionária, a família quer que a missionária vá orar pela irmãzinha dela. A irmãzinha dela está ruim que nem ela. Aí eu cheguei na casa, aí eu fiquei nervosa. Por que não levaram para o hospital? Já tem uma criança morta e deixaram outra. Aí eu cheguei lá, a menina estava no chão, com uma febre alta. Uma febre alta. E aí eu peguei e falei para meus alunos, eu falei assim, agora eu vou orar. Eu que oro. Eles só ficaram na intercessão. Eu coloquei a mão naquela criança e comecei a orar por aquela criança. E na hora que eu fui orar, a primeira coisa que ela falou para mim foi assim, a minha irmã morreu. E eu queria expulsar o espírito, me veio que eu tinha que expulsar o espírito de morte. Mas eu não queria falar a palavra morte para a criança, que ela entendesse. Aí eu orei em português, em inglês. Eu falei assim, I rebuke the death of the spirit right now, in Jesus' name. Quando eu falei em inglês que era para o espírito de morte sair, o que aconteceu? A menina, a febre foi embora imediatamente. Eu não falei em português com o Espírito, eu falei em inglês. Sabe por quê? Porque o meu Deus é o Deus que é poderoso para entender todas as línguas. O meu Deus é o Deus poderoso para expulsar todos os demônios. E naquela noite aquela criança estava pulando, brincando com saúde. O Senhor é o Deus que pode fazer da estéril mãe de filho, da que mora sozinha ter família. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso para, independente da situação, independente do que está acontecendo, fazer-nos andar em terra seca, trazer água no deserto, fazer brotar água da rocha. Esse é o nosso Deus. E é isso que eu quero que você lembre esta manhã. É para isso que o Senhor me colocou aqui nesse altar. Eu tenho muitas histórias. Se eu contar tudo, nós vamos ficar aqui até de tarde. Mas aí eu tenho que almoçar, eu estou com fome, gordo, gosto de comer. Então, eu só quero dizer para você que o Senhor quer fazer o impossível na sua vida. O Senhor quer fazer o sobrenatural na sua vida. O Senhor quer fazer você viver grandes milagres. Eu cheguei aqui em Londrina, no fundo do poço. Eu estava que nem Elias na caverna. Já tinha visto tantos e tantos milagres e, de repente, eu fui parar na caverna. Mas o Senhor me trouxe. E uma das coisas que eu falei, Senhor, eu não quero deixar de fazer essa caminhada contigo. Eu quero marchar com o Senhor. E Ele falou, continue marchando, continue andando. E eu falei assim, eu quero marchar com o Senhor. E eu cheguei com esse coração, quero marchar com o Senhor. Eu pedi para um amigo, pastor Júnior Santo Rosa, eu preciso de um pastor que cuida de mim. Aí ele me indicou o pastor Zé Antônio. E eu vim nessa igreja. E eu caminho com essa igreja. E eu tenho vivido grandes milagres com o Senhor. Eu não vivo natural. E eu pensei que só porque eu não estava 100% no ministério que eu ia parar de viver o sobrenatural. Eu brinco que todo mês eu tenho o milagre da gasolina, um milagre... Pequenos milagres que vão acontecendo. E isso prova que, independente de mim, independente da situação, Ele continua sendo Deus.